Boa tarde, pessoal. Eu sou Matheus Trabuco, monitor de bioquímica, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o impacto da hiperglicemia. Essa é uma monitoria que a gente teve no dia 19 de outubro, mas que algumas pessoas não puderam ir e não foi gravado, então eu vou regravar agora. Para quem não pôde ir, vai estar no drive da monitoria. Primeiro, a gente vai entender o papel da diabetes, porque quando a gente está falando em hiperglicemia, para a nossa matéria de bioquímica médica 1, a gente vai estar falando de diabetes como um distúrbio metabólico que vai ocasionar essa hiperglicemia. A gente está perguntando, então, em outras palavras, quais são as complicações associadas à diabetes, portanto, quais são as complicações associadas à hiperglicemia crônica, ou seja, uma pessoa que, devido a esse distúrbio metabólico, não consegue controlar a quantidade de glicose que ela tem no plasma, no sangue, e por isso sofre uma série de processos, uma série de acometimentos que vão levar a neuropatia, nefropatia, retinopatia e vasculopatia, todas associadas à diabetes. A gente não vai entrar na sintomatologia clínica de cada um desses. Esses são só algumas coisas que são associadas à diabetes. O que a gente vai ver aqui é a base molecular por trás dos danos associados à hiperglicemia crônica. Antes da gente ver isso, vamos entender um pouquinho como é que acontece aquele mecanismo mais clássico, mais simples, do aumento da glicemia, ativação da insulina e volta à homeostase, ou seja, recaptura da glicemia em excesso. Quando a gente vai ingerir uma refeição, ela vai lá para o nosso intestino delgado, onde ela vai ser digerida e os nutrientes dessa refeição vão ser absorvidos, incluindo também a glicose que tem nesse alimento. Essa absorção de glicose vai levar a um aumento da glicose no plasma. E quando eu tenho um aumento da glicose no plasma, eu vou estimular as células beta do pâncreas. O que as células beta do pâncreas fazem? Elas produzem insulina. Então, o aumento da glicose do plasma é percebido pelas células beta do pâncreas e essas células vão começar a produzir insulina. Aqui a gente já entra no primeiro tipo de diabetes mellitus tipo 1, em que a gente tem a destruição por um mecanismo autoimune das células beta do pâncreas. Mas esse não é o tipo mais comum de diabetes. O tipo mais comum de diabetes é a chamada diabetes tipo 2. E diabetes mellitus tipo 2 é decorrente da redução da sensibilidade à insulina. Ou seja, o indivíduo vai ter um pâncreas normal, com a quantidade normal de células beta que produzem uma quantidade normal de insulina por um bom tempo, até que por qualquer motivo, vários motivos, não só a obesidade, ele é levado a uma redução da sensibilidade à insulina. Então, eu tenho um ciclo de inflamação, por exemplo, eu tenho um ciclo de obesidade, que vai levar a uma redução das minhas células reconhecerem a insulina e responderem à insulina. Porque a insulina, sendo um hormônio, ele nada mais vai ser do que um mensageiro que vai passar pelo sangue. Todo hormônio é isso. E se então minhas células não respondem mais a esse mensageiro, a mensagem não vai ser levada e eu não vou ter a mesma resposta que eu teria em uma pessoa normal. Então, o que acontece? Em uma pessoa normal, eu vou ter que a insulina vai estimular o fígado para fazer a glicólise, glicogênese e lipogênese. Isso principalmente vai diminuir a glicose, porque para fazer todos esses daqui, eu vou ter que consumir glicose. E se eu consumo glicose, eu acabo pegando a glicose do sangue. Eu uso mais a glicose que está no sangue. Então, aquele excesso de glicose vai acabar sendo digerido e quando ele chega lá no fígado, meu fígado vai pegar ele mais por causa da insulina e vai quebrar ele mais, vai fazer mais glicogênio, vai fazer mais lipogênese. A gente vai ver em lipídios como é que isso acontece. Como é que eu vou pegar um glicídio e transformar ele em lipídio a partir dos ácidos graxos? Tudo isso acontece no fígado. Mas a insulina também não só fica no fígado. Ela vai para quase todos os meus tecidos. E as células desses tecidos, principalmente muscular, vão sofrer uma série de alterações da expressão gênica deles e que eles vão passar a expressar mais os receptores celulares para a glicose. O mais famoso desses é o GLUT4, porém a gente tem vários outros receptores celulares, como o GLUT3, que não depende da insulina, mas para a gente o mais importante é o GLUT4, que vai estar, por exemplo, no músculo e no tecido adiposo. Mas essa redução da sensibilidade à insulina que acontece na diabetes mellitus tipo 2 vai ocasionar uma série de problemas. Vamos comigo, ó. Se minha célula não vai responder à insulina, ela não vai conseguir mais internalizar a glicose, porque eu não tenho mais aquela expressão do receptor, eu não estou mais colocando uma maior quantidade de receptores na minha membrana para captar mais glicose, então minha glicose não está sendo internalizada da mesma forma que estava antes.
Então ela vai começar a acumular o sangue. Se minha glicose não está entrando na minha célula, se eu não estou conseguindo mais absorver essa glicose, ela acumula no sangue e leva a hiperglicemia. Esse é o quadro de hiperglicemia crônica desencadeado pela diabetes. Claro que isso é bem simplificado, mas para a gente é basicamente isso. Então, se eu não aciono o fígado, não aciono o músculo e meus outros tecidos, eu não vou ter mais um aumento da glicólise, eu não vou ter mais um aumento da glicogênese, eu não vou mais transportar tanta glicose para dentro da célula. Então, minha glicose vai aumentar no plasma. Então, sabendo disso, como é que a gente poderia diagnosticar a diabetes? Porque a gente sabe que a diabetes vai levar, por aquele mecanismo que a gente viu, a uma hiperglicemia crônica. Então, é lógico que um paciente que tem um altíssimo teor de açúcar no sangue dele, ele vai ter uma predisposição até diabetes, porque diabetes leva a isso. E é assim que a gente faz. Só que existem várias formas de a gente é, perceber e medir qual é a quantidade de glicose que eu tenho no meu sangue. Eu posso pegar, por exemplo, esse paciente no jejum, que é o mais comum geralmente que o pessoal faz quando vai para o laboratório e diz, olha, não coma antes de dormir, vem aqui sem comer nada, a gente faz essa glicemia em jejum. E essa glicemia em jejum é uma boa medida, só que ela não é muito boa. Por quê? Desculpa, ela não é muito acurada. Por que ela não é muito acurada? Porque eu estou pegando só de um momento a quantidade de glicose ali. Então, se pode ocorrer, por exemplo, por acaso, que aquele momento em que eu peguei a glicose, ele esteja aumentado além do normal ou esteja diminuído além do normal. Então, um paciente que é diabético, às vezes, pode ter, ao acaso, uma glicemia menor do que ele teria normalmente com o seu quadro de hiperglicemia da diabetes. E eu não consigo diagnosticar ele porque o teste que eu fiz ao acaso ou em jejum não conseguiu perceber esse quadro maior e mais longitudinal do aumento de glicemia que ele tem. Mas o HbA1c é o teste preferível para a gente, porque ele se refere ao que a gente chama de hemoglobina glicada. Então, HbA1c é a hemoglobina que se ligou a um açúcar. A gente vai ver como é que acontece esse mecanismo molecular que permite que a glicose se ligue à hemoglobina. Mas, basicamente, a nossa hemoglobina está no mesmo meio que o açúcar. Lembra que os dois estão no sangue? Então, se os dois estão no sangue, pode acontecer, basicamente, de uma glicose bater em uma hemoglobina e quando ela bate, os dois se juntam e se ligam. Então, minha hemoglobina passa a acumular um pouco de glicose que está ligado em torno dela. E eu posso pegar esse sangue e medir a quantidade de hemoglobinas que tem glicose ligada para ver a porcentagem que ela tem. Então, esse 5,7, 6,5 quer dizer a porcentagem. Uma pessoa que tem diagnóstico de diabetes mellitus 2 vai ter uma porcentagem igual ou maior que 6,5, ou seja, 6,5% de todas as hemoglobinas que eu capturei ali na minha amostra vão estar glicadas, ou seja, elas vão ter glicose ou outros açúcares ligados a ela a partir do processo de glicação. E por que isso é uma vantagem? E por que a gente considera então a hemoglobina glicada melhor? Muito simples, porque a hemoglobina ela fica no nosso sangue por 130 dias. Antes de 130 dias, ela nasce lá na medula óssea, lembra? Aí sai, vem como eritrócito, vira hemoglobina, vai para a corrente sanguínea e passa 130 dias dentro da nossa corrente sanguínea até que ela sofre hemocaterese, ou seja, até que ela seja reciclada e decomposta no fígado. Então, por 130 dias ela está ali. O que é que significa? Quer dizer que se eu pegar as hemoglobinas glicadas, eu vou ter uma visão de 3 meses, 130 dias aproximadamente, 3 meses, de como estava a glicemia dessa pessoa. Porque essa hemoglobina aqui teve 3 meses no sangue ali para ficar glicada. Concorda comigo que uma pessoa com diabetes tem mais glicemia no sangue, ou seja, tem uma maior chance da hemoglobina dele se ligar a uma glicose? Por isso, pessoas que têm diabetes naturalmente vão ter uma maior porcentagem de hemoglobina que está ligada à glicose. E assim a gente consegue ter um teste que é muito mais acurado, porque eu consigo medir por um tempo muito maior como estava a glicemia desse paciente. Mas vamos entender como é que isso acontece. Aqui eu tenho dois modelos da nossa proteína hemoglobina.
Note aqui em vermelho, nas duas, eu tenho o grupo M. Lembre que o grupo M nada mais é que o anel porfirínico, e dentro desse anel porfirínico, que eu chamo também de grupo prostético, eu tenho o grupo cromático. E o grupo cromático é aquele ferro, o ferro oxidado duas vezes, ou seja, o ferro 2+, ele é o que vai levar o oxigênio. E ele está ligado ao anel porfirínico, que é esse círculozinho aqui, que está destacado em vermelho no meu modelo. Toda molécula de hemoglobina vai ter 4 anéis porfirínicos, 4 grupos prostéticos, 4 grupos M. É por isso que cada hemoglobina pode carregar até 4 moléculas de oxigênio. Então, em vermelho eu vou ter o anel porfirínico com o ferro formando o grupo M. E em azul aqui eu vou ter as moléculas de glicose. Note então a diferença de hemoglobina normal com a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada nada mais é que hemoglobina, só que ela tem ligada a ela várias moléculas de glicose. Mas como é que isso vai acontecer? Olha só. Eu vou ter uma transição entre hemoglobina e hemoglobina glicada, que vai ser controlada pela glicemia. Lembrem aqui que isso é um equilíbrio químico, como quase toda reação bioquímica. Ou seja, da mesma forma que minha hemoglobina pode se tornar uma hemoglobina glicada, a minha hemoglobina glicada pode se soltar das minhas glicoses e voltar a ser hemoglobina. Lembrem também que todo equilíbrio químico vai ter, ou desculpa, que todo equilíbrio químico vai ter uma certa velocidade, ou seja, há uma velocidade em que a hemoglobina se torna glicada e há uma outra velocidade em que a glicada volta a ser hemoglobina. Quando a velocidade de formação da hemoglobina glicada é maior do que a volta da hemoglobina, eu vou ter um aumento da concentração de hemoglobina glicada. Por quê? Porque eu estou gerando mais hemoglobina glicada do que o outro processo. Ou seja, eu estou indo mais para a direita do que para a esquerda. E quem é que controla isso? É a concentração de glicemia. Lembra comigo, ó, se eu tenho mais glicemia no sangue, eu tenho mais glicose flutuando. Então a chance de uma glicose bater na hemoglobina é muito mais alta do que se eu tiver pouca glicose no sangue. Então o diabético que tem um nível quase constante, alto de glicemia, o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai ter muita glicose no sangue dele, a chance dessa glicose bater em uma hemoglobina e se ligar a ela vai ser muito maior do que uma pessoa normal, que não tem hiperglicemia crônica. Ou seja, a velocidade de formação de hemoglobina glicada para uma pessoa que é diabética vai ser muito maior do que o outro lado. Então, meu equilíbrio químico vai tender para a formação de hemoglobina glicada. E eu tenho, então, um aumento da porcentagem de hemoglobina glicada no hemograma, por exemplo, que é o exame de sangue. Mas como é que isso acontece? Essa glicação, para transformar a hemoglobina normal em hemoglobina glicada. Qual é a base molecular? Quais são as reações que podem levar a isso? A gente chama a glicação de reação de Maillard. São sinônimos. Então, se você ouvir isso, é a mesma coisa. Os glicídios são carboidratos, então pode ser, por exemplo, a glicose, a frutose, manose, outros carboidratos, vão poder se ligar a proteínas, a hemoglobina é uma proteína, lembre que enzimas também são proteínas, mas eles também podem se ligar a lipídios do nosso corpo. E quanto mais glicose a gente tem no sangue, como a gente viu, mais facilmente essa glicação vai acontecer, porque eu tenho mais glicose para fazer. Algo importante para a gente contar é que as proteínas mais susceptíveis à glicação são aquelas que ficam por longos períodos de tempo no nosso corpo. Por exemplo, a hemoglobina fica por 30 dias perto da glicose no sangue, mas outras proteínas, como as proteínas estruturais, especialmente a proteína colágeno, é muito exposta à glicação ou à reação de Maillard, porque a proteína colágeno, que faz parte, por exemplo, da minha lâmina basal, está muito no meu tecido fibroso, eles vão ficar ali por muito tempo. Eles vão ser produzidos pelos fibroblastos e vão se acumulando ali naquele tecido, ficar dias, anos ali naquele tecido. Então, eles têm mais tempo para serem glicados do que outras proteínas e enzimas que às vezes são degradadas rapidamente ou que só funcionam de vez em quando. Então, essas proteínas de estrutura e as proteínas do sangue são mais suscetíveis à glicação ou à reação de Maillard. Vamos ver um exemplo, então, da glicação e reação de Maillard. Isso aqui é um esquema molecular do que a gente viu acontecer na hemoglobina. Então, a gente vê a hemoglobina ali no modelo bonitinho,
pegando a hemoglobina normal, se tornando a hemoglobina glicada. Aqui é a base molecular dela. É como se eu pegasse uma reação e escrevesse, né? Isso aqui é uma parte de hemoglobina, isso aqui é uma parte de uma glicose. Então, essa é uma reação. Vamos entender como acontece. Primeiro aqui a gente tem os reagentes à nossa esquerda. Quem é que é esse que eu estou apontando em amarelo? A gente vê logo pela conformação em cadeira, ó, que isso aqui se trata de um glicídio, de um carboidrato, em conformação cadeira. Vamos classificar esse carboidrato? Vamos contar primeiro quantos carbonos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, ele é uma hexose, nesse caso uma glicose. Então, ele é uma glicose hexose. Ele é uma piranose ou uma furanose? Como é que eu sei isso? Eu vou contar a quantidade de carbonos que eu tenho no meu anel. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos no meu anel. Lembrando que todo aldeído vai formar uma piranose, mas toda cetose forma uma furanose. Então, nesse caso, como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos no meu anel, eu vou ter uma piranose. E eu tenho uma hexose porque no total dessa molécula de açúcar são 6 carbonos. Então, é uma hexose, piranose, levógeno ou destrógeno. Como é que eu olho? Eu olho o carbono que sobrou. O carbono que sobrou está acima do plano do anel, ele vai ser destrógeno. O carbono está abaixo do plano do anel, ele vai ser levógeno. Então, eu tenho uma hexose piranosídica, destrógena. Ela é alfa-beta. Como é que eu vou saber? Eu vou olhar para o carbono anomérico. Quem é o carbono anomérico aqui? É o primeiro carbono do meu anel. Quem é o primeiro carbono do anel? Ele é destrógeno. Eu vou pegar o meu oxigênio. Primeiro carbono é esse aqui. Carbono anomérico. Onde é que está a hidroxila dele? A hidroxila desse carbono anomérico está para cima. Ela está no mesmo plano que o último carbono que sobrou? Sim. Os dois estão para cima. Portanto, ele vai ser beta. Então, eu tenho aqui uma glicose, hexose, piranosídica, destrógena, beta. É assim que a gente pode se classificar. Mas, para a gente simplificar aqui, a gente vai chamar de glicose. Mas e isso aqui, em verde? O que é isso aqui? Porque eu não lembro que a hemoglobina é tudo isso aqui, não. O que é que você acha que é isso aqui? Só um momentinho que eu vou beber uma água. Bem, isso aqui é um aminoácido. Então, não se engane. Isso está representando uma parte da minha hemoglobina. Minha hemoglobina é uma proteína. E lembre que proteínas são vários aminoácidos ligados um ao outro pelas ligações peptídicas. Ou seja, eles são polímeros de aminoácidos, poliamidas. Então, o que a gente está vendo aqui, para não me dar o trabalho de escrever toda a proteína, eu vou escrever só uma parte de um aminoácido, que é onde a reação vai acontecer. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é uma lisina. Então, eu estou pegando um aminoácido daquela longuíssima cadeia da proteína e eu estou exemplificando como é que esse aminoácido vai reagir com a glicose. Pode ser qualquer outro aminoácido que vai acontecer. Então, a cadeia lateral da hemoglobina, ou seja, a cadeia lateral dos aminoácidos que compõem a hemoglobina, podem reagir com a glicose. Então, isso aqui, em vez de estar representando a proteína. O que é que pode acontecer? Reparem que a gente produziu água enquanto a gente está fazendo essa reação aqui. Se a gente produziu água, quer dizer que a gente sofreu uma reação de desidratação ou condensação. Como é que acontece isso? Lembra daquele mecanismo molecular que a gente viu lá em proteínas, em que a gente pega a hidroxila de um, pega o hidrogênio do outro, tira a água e usa para formar uma ligação? A gente chamou isso de desidratação. A mesma coisa vai acontecer aqui. O que só muda é que a gente não vai fazer uma ligação peptídica, a gente vai fazer outros tipos de ligação. Mas a gente também vai fazer desidratação desses dois compostos. Perceba aqui, ó. Eu peguei a hidroxila do carbono anomérico da glicose e o hidrogênio da cadeia lateral do amino da hemoglobina. Isso aqui é uma amina, ó, que é um átomo de nitrogênio ligado a um carbono saturado. Então, peguei hidrogênio da amina da cadeia lateral, peguei a hidroxila do carbono anomérico da glicose, juntei eles dois. OH mais H fica H2O. O que é H2O? Água. Então, eu pego esses dois, formei água. Quando eu formo os dois, eu não arranquei hidroxila e OH+,
Então agora eu tenho valência livre, ou seja, aquela ligação que eu estava fazendo com H, aquela ligação que eu estava fazendo com H e com o OH, agora ela pode ser utilizada para fazer uma ligação direta entre o carbono numérico e o nitrogênio da amina. E é isso que acontece. Olha o carbono numérico aqui, que estava se ligando à hidroxila, mas como eu peguei a hidroxila para formar água, agora ele se liga diretamente com o nitrogênio. Isso aqui, gente, é a base da glicação. Eu estou juntando uma glicose, um glicídio, com a cadeia lateral de uma proteína. Glicação vem de juntar uma glicose com a proteína ou lipídio. Reação de Maillard, lembrando, é um sinônimo de glicação. O que é importante a gente perceber é que esse motivo aqui, ou seja, esse padrão molecular aqui, em que tem uma amina, um carbono e uma cetona, que é o C-O, chama de composto ou produto de Amadori. O produto de Amadori vai ser interessante para a gente, só para a gente entender como é que acontece o processo de formação dos produtos de glicação. A gente vai entender melhor na frente. Mas basicamente, quando eu ligo a glicose com a proteína e eu formo essa ligação direta entre o carbono numérico e a amina, eu vou ter a formação do produto de Amadori. E esse produto de Amadori vai ter praticamente sempre essa mesma carinha aqui. A amina com a acetona ligados juntos a esse carbono. Mas entendendo então, depois de eu fazer aquela glicação, o que é que acontece? E por que que essa glicação é tão ruim para o nosso corpo? Bora ver? Tudo isso aqui vai ocasionar a formação do que a gente chama de AGE, Advanced Glycated End Product, ou a tradução em português, PFGA, Produtos Finais de Glicação Avançada. AGE e PFGA quer dizer a mesma coisa, eles são sinônimos. Então, eu tenho aquela minha proteína, que nesse caso aqui é a cadeia lateral da hemoglobina, eu tenho minha glicose, e a gente vê que a glicose se liga à proteína. Vocês também podem ouvir falar que a glicose ataca a proteína ou lipídio, a mesma coisa. Quando ela faz isso, eu faço aquela união toda, faço a reação de condensação, tira a água junto a amina com carbono numérico, forma o que? O composto de Amadori. Lembra? A amina, acetona ligada ao mesmo carbono. Esse composto de Amadori vai acabar gerando junto com ele o que a gente chama de eros, que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. A gente vai ver porque esse eros aqui é algo perigosíssimo. Mas não acabou aí. Isso aqui já é muito perigoso. Mas esse composto Amadori continua para formar os AGEs, os produtos finais da glicação avançada. E é só a gente ir pelo nome. Ó. Se aqui já acontecia a glicação, o composto Amadori já tem glicação, o AGE nada mais vai ser do que esse mesmo produto aqui, só que mais avançado, ou seja, depois de outras reações que acontecem naturalmente para fazer essa glicação. Uma observação importantíssima. A gente viu aqui que o glicídio está ligando à proteína. E a gente pode acabar lembrando lá da nossa aula de proteínas, que tem várias proteínas no nosso corpo que estão ligadas naturalmente a glicídios. A gente chama até de glicoproteínas. É importantíssimo que a gente não confunda o AGE nem o composto de Amadori com glicoproteína. A glicoproteína vem de uma reação que a gente chama de enzimática. Então, é uma glicação enzimática. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma glicação que o nosso corpo quer que aconteça e que o nosso corpo faz com enzimas que a gente mesmo tem. Porque a proteína glicada, naturalmente, a glicoproteína que está, por exemplo, nas nossas membranas, tem uma função muito importante para a gente. Então, nosso corpo naturalmente vai tentar produzir. A gente chama isso de glicação enzimática. O que a gente vê aqui, em decorrência da hiperglicemia, em decorrência de uma patologia que é diabetes, não é natural, o nosso corpo não quer que aconteça e vai gerar danos às nossas células. Então, a gente chama esse tipo de glicação não enzimática. Então, glicação enzimática gera glicoproteína, o nosso próprio corpo faz e é normal. E a glicação não enzimática é o que a gente vê aqui. É uma glicação patológica, ou seja, uma glicação que está associada a uma doença, a uma desregulação. Ela vai aumentar a quantidade de AGEs quando eu tenho uma hiperglicemia crônica. E isso vai danificar as minhas células. Bora ver como é que isso vai acontecer?
Tanto os AGEs quanto os EROs vão ser compostos muito voláteis, ou seja, vão ser compostos que têm radicais livres. Esses radicais livres que estão presentes nos AGEs e nos EROs, nas espécies reativas de oxigênio, vão poder reagir e roubar elétrons de estruturas e compostos que estão dentro da minha célula. Qual é o nome que a gente dá para quando um composto rouba elétrons dos outros? Oxidação. Lembra que quando eu oxido um composto, eu tiro elétrons dele? Então, essas espécies reativas de oxigênio e os AGEs, que são muito voláteis e têm radicais livres, vão oxidar as proteínas e os compostos que estão dentro da minha célula de forma totalmente aleatória. Ele vai sair local dentro da minha célula, atacando tudo que ele vê pela frente, inclusive o nosso próprio DNA. E a gente já vê como isso é perigoso, né? Porque se ele danificar nosso DNA, eu perco uma parte vital da minha expressão gênica, é ou não é? Porque se eu danificar um gene que está codificando para uma proteína, a minha proteína já não vai ser a mesma, porque eu não vou ter mais os mesmos aminoácidos codificados. E se essa proteína for associada, por exemplo, ao reparo do DNA e ao controle do ciclo celular, como a P53, eu posso acabar gerando um câncer. Então é assim, por exemplo, que uma das várias formas que a hiperglicemia crônica e diabetes pode te predispor ao câncer. Mas não só isso que o Aeros e o Ages faz. Ele vai sair se ligando às proteínas do citoesqueleto, as proteínas da membrana, e quando ele faz isso, ele vai roubar elétrons, ele vai oxidar essas proteínas, e ele vai mudar a morfologia dessas proteínas. Lembra que a função da proteína é intimamente ligada à sua forma? Se eu mudar a forma da minha proteína, ela vai perder a sua função. Então eu tenho perda de função, eu tenho dano de DNA, eu tenho lesão celular. Tudo isso aqui vai levar a um aumento do envelhecimento que a gente vai ter, vai levar a problemas cardiovasculares, vai levar a problemas neurológicos. As células vão começar a ter mais dificuldade de fazer os papéis que elas têm naturalmente, porque o DNA está sendo danificado e a morfologia dela, ou seja, as proteínas de membrana, as proteínas do esqueleto, estão sendo danificadas também. Tudo isso por quê? Porque tem um aumento da glicose no sangue, eu sofro uma glicação não enzimática, compondo os compostos de Amadori, e vão levar às espécies reativas de oxigênio e aos ágios. Tudo isso aqui vai levar ao dano da minha célula. O mais comum dos ágios, e o mais interessante para a gente aqui, é o que chama de N-epsilon-carboximetilizina. Que nome feio, mas é um negócio muito simples. A N-epsilon-carboximetilizina acontece dessa forma aqui. Vamos com calma para a gente entender. Primeiro, o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando basicamente uma glicose, certo? Olha, lembra da nossa aula de glicose? Isso aqui não é a forma linear de uma glicose, antes dela se juntar lá com o penúltimo carbono, se ligar com o primeiro, ciclizando a glicose para formar a forma cíclica. Não é assim que a gente vê? Isso aqui não é um aldeído? Então, isso aqui é um aldeído, vai formar uma piranose, tanto que é uma glicose aqui. Beleza. Então, eu tenho aqui representado a forma linear da glicose. E essa forma linear da glicose, como a gente está falando de glicação ou reação de Maillard, vai se ligar ou a um lipídio ou uma proteína e vai formar um AGEs, que é, no caso, esse composto aqui, e junto com eles, o glioxal. O que é o glioxal, gente? O glioxal vai ser um Eros. Então, lembra que a gente viu lá as espécies reativas de oxigênio? Que eles são um demôniozinho que vai acabando com tudo dentro da nossa célula, vai se ligar com o nosso... vai roubar o elétron do DNA, vai mudar a conformação da proteína. Um exemplo muito importante desse tipo de Eros é o glioxal, e ele é muito comum. Aí ela vai glioxal se ligar de novo a uma proteína. Lisina é um aminoácido. Então, esse aminoácido vai estar em uma proteína aí. Ele vai se ligar de novo a uma proteína. Ou seja, eu fiz uma glicação e não contente, o Eros vai lá e faz outra glicação com outra proteína. E eu formo, então, o produto de glicação avançada. Nós que eu tive uma glicação, duas glicações. Isso só de um só glicose. Então, esse Eros aqui, que é o glioxal,
pode continuar fazendo várias ligações, pode continuar roubando vários elétrons de várias moléculas até que ele seja neutralizado. Então, uma única molécula pode fazer um estrago grandão. Mas o que é que eu tenho do resultado da ligação do glioxal com a lisina? A N-epsilon-carboximetilizina. E é por isso que a gente chama N-epsilon-carboximetilizina de um composto de glicação avançada, porque ele se resulta da ligação de um eros com a proteína. Note também que uma AGE pode ser criada a partir da glicação normal. Então, eu posso pegar uma glicose, ligar com a proteína, ou ligar com o lipídio e formar um AGEs. Nesse caso aqui, o N-epsilon-carboximetilizina vai fazer a mesma coisa que o glioxal fez. Ele vai reagir com produtos, vai reagir com DNA, vai reagir com proteínas, vai mudar a forma dessas proteínas, e mudando a forma dessas proteínas, ele vai mudar a função delas também. Agora vem um exemplo muito importante disso aqui. Esse aqui é o malonaldeído. O malonaldeído é outro tipo de AGE. Então a gente viu o N-epsilon carboximetilizina, ali é um tipo de AGE, e aqui é outro tipo de AGE que a gente tem. Olha o perigo que ele vai fazer. Tá vendo essas linhazinhas tortas aqui? Isso aqui a gente vai usar nossa imaginação para pensar que são colágeno, microfibras colágenas. O que acontece? O AGE vai lá entre uma microfibra e outra, e entre um aminoácido de uma microfibra e o aminoácido de outra microfibra, ele vai se ligar. Note aqui o H2 ligando com O. Se eu tenho H2 ligando com O, o que vai acontecer? H2O. Ó, de novo, aquele mesmo mecanismo que a gente viu. Pega o H, pega o O, junto, forma H2O, forma água, desidratação. Se eu tirei o O e tirei o H2, eu posso ligar agora diretamente o N com o C, formando aqui uma imina. Então, eu vou ter uma ligação entre uma microfibra e outra. Antes, essas microfibras aqui estavam soltas, elas não estavam ligadas uma à outra. Mas aí vem uma AGE e liga uma com a outra, porque ele se liga com o terminal de uma e se liga com o terminal da outra, e agora essas duas microfibras vão estar juntadas por conta desse AGE. Então, eles vão se ligar com as proteínas de estrutura e os outros elementos figurados no sangue. Elementos figurados no sangue quer dizer, por exemplo, a hemoglobina, o leucócito, as outras células que estão dentro do sangue. E eles vão fazer ligações cruzadas. Ligação cruzada é justamente isso. Ele vai ligar uma microfibra com a outra microfibra, que antes estavam separadas, mas agora, como ele fez essa ligação entre os dois, vão estar juntas. Vai fazer essa ponte. Olha aqui uma ilustração mais bonitinha. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a parede de um vaso. Então, a parede do vaso também vai ter colágeno. E esse colágeno aqui, que são essas fibrazinhas, ó, estão sendo interligados pelos AGEs. Os AGEs vêm aqui e ligam uma microfibra com a outra. O que é que isso vai levar? Vai levar à diminuição da elasticidade desse colágeno. Porque antes eles estavam soltos, eles podiam se movimentar em relação ao outro, um podia esticar mais que o outro. Mas agora, como eles estão todos juntos, eles ficam rígidos, ficam todos presos um com o outro. Então, eu vou enrijecer o meu vaso. Se eu enrijeço o meu vaso, eu vou poder aumentar a minha possibilidade, por exemplo, de eu desenvolver uma hipertensão. Que agora meu vaso não vai poder mais dilatar tanto com o meu pulso cardíaco. Eu também posso aumentar a minha chance de ter aterosclerose, por exemplo. Isso é um dos fatores que aumenta a chance de aterosclerose em pessoas diabéticas. Isso é só uma das coisas que o AGE faz. Mas isso aqui é muito importante porque colágeno, lembra que colágeno não é uma proteína estrutural? Lembra que as proteínas estruturais são mais suscetíveis à glicação? Então é isso que está acontecendo. O AGE, que já foi uma proteína glicada, ele vai lá e faz outra proteína ser glicada também por ele. E quando ele liga e faz essa ligação cruzada entre uma microfibra e outra, ele diminui a elasticidade, diminui a conformação, diminui a função, leva a uma série de problemas. Outro exemplo aqui é a questão da inflamação. Vocês não precisam saber detalhes disso aqui não. Isso aqui eu trouxe mais por cima, vocês vão ver melhor isso aqui em DMC. Mas basicamente a gente tem um negócio chamado TNF-alfa, e o TNF-alfa vai levar à produção de NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta vai recrutar interleucinas. O que as interleucinas fazem? As interleucinas são proteínas recrutadoras de leucócitos e neutrófilos. Opa, essas proteínas aí, elas não estão recrutando células de defesa? Então, os neutrócitos e os leucócitos
são proteínas de defesa. Então, quando eu ativo lá o TNF-alfa, ativo o NF-kappa-beta, que ativa as interleucinas, principalmente 6, eu vou ter uma inflamação por causa das células de defesa. Os AGEs atuam como se fosse TNF-alfa. Então, como se fosse TNF-alfa, o AGE vai lá e estimula inflamação. É por isso é uma das várias formas que os diabéticos sofrem de maior inflamação crônica do que a população geral. Porque os AGEs que são produzidos em maior quantidade nos diabéticos acabam estimulando da mesma forma que o TNF-alfa todo aquele recrutamento de proteínas e células de defesa que levam à inflamação. E a gente sabe que a inflamação nem sempre é boa. A inflamação pode levar, por exemplo, à morte celular, a danos da célula. Veja que a gente está danificando várias vezes a nossa célula, em várias formas. Então, tudo isso associado também aos outros fatores da diabetes, leva aquele quadro característico de nefropatia, isso é muito importante, a nefropatia, que vai levar, por exemplo, à insuficiência renal dos meus pacientes diabéticos, a neuropatia, que leva a pé diabético, as vasculopatias, como a aterosclerose dos diabéticos. Então, essa foi o mecanismo molecular. Reação de Maillard, a glicação, formação dos AGEs e dos EROs, que vão danificar o meu DNA e as minhas estruturas celulares. E tudo isso vai contribuir para aquele quadro clínico muito comum que a gente vê em pacientes com diabetes não tratada, não controlada, com uma hiperglicemia crônica. Tudo bem? É isso, pessoal. Muito obrigado. E na próxima a gente se vê para lipídio.